ainda nesse espírito de adoração, um cântico espiritual.
e abrir a palavra do Senhor nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 até o versículo de número 22. Efésios, capítulo 2, versículos 11 até o versículo de número 22. Estarei fazendo a leitura, peço aos amados irmãos que acompanhem, por gentileza, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele fala que não há mais separação entre judeus e gentios. Aquilo que havia, muro da separação, em Cristo Jesus caiu, não tem mais, somos um único povo. Um povo agora que se reúne para adorar, para exaltar, para glorificar. Isto foi feito em Cristo Jesus, e nele recebemos o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito, para todos aqueles que estão selados no Espírito, nós não perdemos mais este selo, estamos firmes nele, estamos alicerçados em Cristo, estamos agora em Cristo, e nada nem ninguém pode nos separar de Cristo Jesus. E é neste mesmo intuito de adoração ao Senhor, aqui nós estamos agradecendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós, esta reconciliação na cruz. Nós estaremos agora cantando o hino 146 do nosso inário, hino de número 146 do nosso inário. Este hino fala da segurança do crente, que nós não devemos temer, porque o Senhor é conosco, Ele está presente na nossa vida dia a dia, Ele, Jesus, é a nossa segurança. Vamos cantar alegremente este canto. Este hino.
Peço ao nosso irmão presbítero Moisés que nos dirija a Deus numa oração de adoração ao Senhor nosso Deus. Deus Pai, sem estar aqui, Senhor, nesse plano preciso. Amém. Pela manhã, pela tarde, Senhor, pela noite, cai para nós. Nossa Deus, fazer, Senhor, pedir, Senhor, de nós estejamos aqui, Senhor, sempre de coração aberto, Senhor, faça que sempre estejamos, Senhor, em condições de estar aqui louvando o Senhor. Agradeço, Senhor, as pessoas que estão aqui compartilhando conosco deste momento, Senhor, e faça que cada um de nós, Senhor, estejamos, Senhor, aqui somente para orar e glorificar a Ti. Aleluia. Tudo aqui, todo o decorrer do culto, Senhor, seja um culto de adoração, seja um culto, Senhor, onde nós estaremos louvando ao Seu nome e bendizendo a Ti, Senhor. E peço pelas famílias, Senhor, que puderem estar aqui conosco, Senhor, faça com que elas estejam em suas casas, Senhor, orando e meditando, Senhor, para que tudo aqui vá decorrer este culto, Senhor, seja para a obra do nome do Seu nome. Nosso Deus, se lhe peça em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, amados irmãos, mais uma vez, então os convido a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, agora no capítulo 4, de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25 até o versículo de número 32. Eu convido a igreja a fazermos aqui uma leitura responsiva da palavra do Senhor. Estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Louvado seja, porque em Cristo nós recebemos o perdão, mas sabedores que muito cometemos deslizes, pecados, iniquidades diante do Senhor nosso Deus, e nós temos a oportunidade no nosso culto de confessarmos os nossos pecados, pedir ao Senhor, o único digno, justo, fiel, para perdoar pecados, como também agradecer o perdão recebido em Cristo Jesus. Eu peço aos amados irmãos que nesta hora nós estejamos em oração, que você coloque a sua vida no altar de Deus, abrindo profundamente o seu coração, confessando ao Senhor o seu pecado. Eu peço ao nosso irmão Vinícius que quebre o silêncio e nos dirija a Deus numa oração de confissão de pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, levantamos nossas vozes aqui, Pai, como diz o salmista, Pai,
com um coração contrito, Senhor, com um coração reconhecido de que pecamos, que somos pecadores, Senhor, mas a certeza que temos é que o Senhor nos perdoa. Amém. Teu amor, tua graça, sua misericórdia, Senhor, chega até nós, revelada até por Cristo, Pai, na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, Senhor, a bênção de se achegar a Ti, Senhor, através de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque podemos erguer nossas vozes aqui, Senhor, confessar a Ti nossos pecados, Senhor, com a certeza que o Senhor nos ouve, Senhor, com a certeza que o Senhor nos perdoa e com a certeza que estamos tendo perdão e que mudaremos, Senhor, que buscaremos viver uma vida que Te agrade, uma vida que venha engrandecer, glorificar o Teu nome. Aleluia. É isso que pedimos, Pai. Faz de nós, Senhor, como cantamos hoje no início do culto, Senhor. Cria em nós um coração puro, Senhor. Renova dentro de nós um espírito inabalável, Senhor. Um espírito que não vai em direção do pecado, Senhor. Um espírito que esteja indo sempre em direção a Ti, Pai. Senhor, isso que eu Te peço, te agradecendo pelo perdão recebido, no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amados, nós iremos continuar a louvar ao Senhor com os cânticos espirituais, agora continuando na presença de Deus, glorificando e exaltando o Seu nome. No Salmo 119, nos versículos 169 ao 171, o salmista nos convida a uma adoração ao Senhor. E é o que nós estaremos fazendo agora, louvando ao Senhor nosso Deus. Os amados irmãos que vieram preparados nesta noite, com os dízimos, ofertas, poderão vir à frente, colocando aqui no gasofilácio. A palavra do Senhor Deus diz assim: chegue a Ti, Senhor, a minha súplica, dai-me entendimento segundo a Tua palavra. Chegue a minha petição à Tua presença, livra-me segundo a Tua palavra. Profira um louvor os Teus lábios, pois me ensinas os Teus decretos. Profira um louvor os meus lábios. Que os nossos lábios agora, meus amados irmãos, estejam proferindo louvores de exaltação àquele que é digno de receber. Vamos nos colocar em pé e vamos assim adorar ao Senhor com os cânticos espirituais. Muito bom podermos estar mais uma vez reunidos com os irmãos e juntos adorarmos esse Deus. Deus é Deus. Importa o que eu queira, o que você queira, no momento, Deus sempre será Deus. Nas circunstâncias, nos problemas, nas soluções, Ele continua sendo Deus. Esse Deus exaltado, esse Deus adorado, entre os povos, louvemos a Ele. Minha fé não está firmada, as coisas que pode fazer.
continua sendo Deus. Se não der, Ele é o mesmo Deus, Deus de maravilhas. Nosso próximo cântico, rompendo em fé. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A palavra de Deus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos ter fé para agradar ao nosso Deus, caminhar com alegria, confiar no amanhã que virá. Não pertence a nós, pertence a Ele. E na letra desse cântico, diz ainda que minhas provações não são maiores que o meu Deus. Muitas vezes vem uma provação na nossa vida e a gente pensa em desanimar, em desistir, em parar. Mas Ele está ali do seu lado para abrir o mar, para deixar você passar, para te conduzir, para te dar a vitória. Devemos crer, devemos confiar nesse Deus. Louvemos a Ele. É
Senhor, de que se viesse algo de nós mesmos, se nós fôssemos responsáveis por te querer, te aceitar, nós sabemos, Pai, que nós não iríamos aceitá-lo, Pai. Nós não teríamos essa capacidade. Mas foi o Senhor mesmo que nos atraiu para Ti. Foi o Senhor mesmo, Pai, que nos fez ter relacionamento com o Senhor lá no Éden. E depois, mesmo após a queda, o Senhor fez um plano para que nós pudéssemos voltar a ter relacionamento com o Senhor. Para que o acesso ao Senhor fosse novamente aberto para nós. E hoje nós temos esse acesso, Pai, através de Cristo Jesus. Que nós possamos honrar o Teu santo nome, glorificar o Senhor. Que essa igreja seja encontrada pelo Senhor como uma igreja santa, uma igreja, Senhor, que prega a Tua palavra em todas as regiões, aonde os nossos pés forem, Pai, que nós possamos levar a Tua palavra. Receba, Senhor, esse culto, receba, Senhor, cada ato deste culto para o Senhor, que através da palavra que o Teu servo vai trazer, Pai, nosso coração, Senhor, sai daqui pronto para praticar a Tua palavra, Pai, pronto para ser servos fiéis, Pai, que nós possamos ser encontrados alertas, Senhor, e não dormir. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós teremos culto infantil. Então queria chamar as crianças para vir à frente. Vamos orar? Lá? Vem aqui as crianças, ó. Todas as crianças aqui. Porque hoje nós, aqui, as crianças. É que hoje nós, aqui, todo mundo aqui, ó. Esse cantinho aqui. Nós estamos filmando para colocar depois lá no YouTube. Olha lá. Que coisa linda. Tudo bem? Eita, quanta criança bonita, hein? Então vamos orar em nome de Jesus. Pedir ao Davi que ore pelo culto das crianças agora nesse instante, Davi, por gentileza. Senhor Pai, te agradecemos, Pai, que nós edificássemos para adorar o Senhor, glorificar o teu santo nome, Pai. Pedimos, Senhor, pelo Senhor, pelo infantil das crianças, Senhor, por descer a nós de aprender da tua palavra na guarda Senhor, que nós estamos sendo abençoados, Senhor, neste dia de hoje. Que nós aqui ficamos também, Senhor, possamos aprender mais da tua palavra, Senhor, que você tem instruções para seguirmos as nossas vidas conforme a tua vontade, Pai. Amém. Nós te pedimos, te agradecemos, Deus, em nome do Filho de Jesus. Amém. 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 Bom culto e Jesus abençoe. Amém. Vamos lá. Queridos e amados irmãos, eu peço a gentileza dos irmãos que abram a palavra do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, do livro do profeta Ezequiel, a visão de um vale de ossos secos. Já há algum tempo venho trabalhando esse texto, a visão de um vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37. Deus, Ele restaura o seu povo. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava,
que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivificarei, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Louvado seja. Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da tua bendita palavra, e que nesta hora, Senhor Deus, o teu Espírito nos capacite a ministrar, Senhor Deus, esta palavra tão abençoada e tão poderosa. Em nome de Jesus, Senhor, fale profundamente ao nosso coração. Assim oramos. Amém. 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 Amados, esta é uma passagem muito importante do livro do profeta Ezequiel. E eu gostaria que você estivesse imaginando um grande vale, um imenso vale, e neste vale muitos pedaços de ossos espalhados por toda aquela extensão, ossos de todas as espécies do corpo humano espalhado naquele vale. Queridos, a crise, ela é desesperadora da nação. A crise não limita a ação divina. Jamais a crise vai limitar a ação de Deus. A crise, ela é um tempo de oportunidade. Os grandes avivamentos da história, eles começaram em tempos de profunda sequidão espiritual, da apatia religiosa, do abandono da fé. O avivamento, ele começa quando exatamente essas coisas elas se instalam na vida do povo ou na vida da igreja. Nós estamos vivendo uma crise na nação, uma crise na igreja evangélica em nossa pátria. Isso é inegável. Basta nós olharmos e vermos que nós, de fato, estamos instalados numa crise e de uma perseguição. Começa a se levantar grandes perseguições sobre a igreja, mas a crise não pode impedir a mão do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, de agir. Quando o povo de Israel, ele estava como um vale de ossos secos, Deus então realizou um grande milagre naquela nação. O milagre da restauração, ele não é obra humana. O milagre da restauração sempre será iniciativa divina. A nação de Israel, ela não podia se levantar pelos seus esforços próprios, pela sua própria força. A nação não poderia fazer isso.
Mas Deus poderia entrar em ação e fazer com que aquela nação se colocasse em pé novamente. Eles eram como um vale de ossos secos. Aquela nação estava totalmente seca. Aquela nação estava totalmente distante de Deus. Ou Deus se manifestava, ou aquela nação, ela estaria completamente perdida. É Deus quem age hoje na vida da igreja. É Deus quem nos restaura. É Deus que vem trazer a cura para a igreja. É Deus que vem trazer a restauração para a igreja. De Deus vem a nossa libertação. É dele que vem toda a restauração, toda a direção. É de Deus que vem todas estas coisas. É Ele quem põe de pé aquele que está prostrado, aquele que está caído. Amados, nós temos aqui a necessidade de uma restauração. Este povo, esta nação, eles necessitavam de uma restauração. O povo de Deus aqui, amados irmãos, estava totalmente desprovido de uma vida espiritual. O profeta Isaías, ao completar ou contemplar a condição espiritual da nação, ele disse: este povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas este povo não quis ouvir. O profeta Amós, ele olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida. A música era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus, e chamou a nação ao arrependimento, mas essa nação, mais uma vez, não quis ouvir. O profeta Oséias olhou para a nação e viu a sua infidelidade, a sua instabilidade espiritual, a sua depravação moral. Chamou o povo ao arrependimento, e este povo não quis ouvir. Deus mandou o profeta Miqueias, e este concluiu que o povo estava enfadado de Deus. O povo não quis ouvir. Deus enviou o profeta Jeremias, e este chorou, porque o povo havia abandonado Deus, o manancial de águas vivas. O povo, mais uma vez, não quis ouvir. Deus falou 1000 vezes, chamou, aconselhou, exortou, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou o povo pelo amor, e este não veio. Então Deus mandou o chicote, Deus mandou o açoite, a espada, o cerco do inimigo, e Deus mandou o cativeiro. A Síria e a Babilônia vieram e levaram o povo para o cativeiro. Agora, amados irmãos, Ezequiel vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência, vê os frutos amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente, agora é um povo seco. A enfermidade dá lugar à morte, e a morte à desintegração. Amados, nós temos todo o agir de Deus. É Deus chamando o povo, e os irmãos já ouviram aquele ditado: quem não vem por amor, vem pela dor. E Deus então, agora, depois de tantos profetas falarem, depois de tantos profetas trazerem a palavra do Senhor, convocando o povo ao arrependimento, este povo não quis ouvir. Este povo estava com os seus ouvidos tapados. Agora estava ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Era a maquete da desesperança, o retrato de um povo
um povo sem esperança e com a sua esperança morta. O versículo de número 11, ele é muito significativo também, porque ele diz para nós: multiplicarei homens e animais sobre vós. Versículo 11, ele diz para nós: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Diz que os ossos secos eram toda a casa de Israel. O versículo 13 diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela o meu povo. Então repare, meus amados irmãos, que é a ação de Deus. É Deus que age, é Deus que vai agir. E havia antecipado aqui a morte por não terem tomado posse da vida. Esse povo agora ele vai ao cativeiro. Esse povo agora vai ser refém de nações inimigas, porque não quiseram ouvir Deus. O povo de Deus estava disperso. Havia falta de vida, havia falta de comunhão. O pecado separa, o pecado divide, o pecado afasta as pessoas. E esta nação estava não apenas em vigor, mas também estava totalmente dispersa. O povo de Deus estava como um vale de ossos secos. Esta era a condição da nação de Israel. Esta é a situação de muitos crentes hoje. Ausência de vida, de entusiasmo, de prazer de estar na casa de Deus, de deleite, de estar na presença do Senhor em oração. A vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente da vida de muitos crentes hoje. O poder do Espírito Santo parece ser algo muito desconhecido dos crentes da igreja hoje. Muitos crentes estão dormindo, outros estão imitando o amargo, o amargor do mundo caído aí fora. Outros estão flertando com o pecado, outros estão apáticos às coisas de Deus. O povo de Deus manifestava sinais de morte. Um morto não tem apetite. Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome, não tem sede de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus. O culto para eles era uma canseira, um enfado. Uma pessoa morta não se sente saudade de Deus, não ama Deus, não venera as coisas do Senhor, não busca em primeiro lugar as coisas do reino. O que atrai são os prazeres do mundo, as atrações do mundo, a fascinação do mundo caído. Meus amados irmãos, esta nação, a nação de Israel, eles estavam surdos espiritualmente, eles estavam com seus ouvidos incircuncisos, eles não se constrangeram com o amor de Deus, nem se abalaram com o fogo do inferno, não se importaram com a condição de estarem perdidos. O morto não tem ação, o morto não se levanta, o morto não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus, o morto não é fiel para Deus. Israel era como um monte de ossos sequíssimos. Essa nação estava seca, essa nação não tinha prazer em Deus, essa nação estava longe de Deus novamente, essa nação não tinha prazer de cultuar a Deus, essa nação não tinha prazer de louvar a Deus, essa nação não tinha prazer de trabalhar para Deus. Nós temos aqui um agente da restauração. Deus é quem toma a iniciativa de restaurar aquela nação. Tudo provém de Deus. É Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos justifica, é Deus quem nos transforma, é Ele quem nos levanta da morte. Amados, é Deus quem faz Ezequiel andar por aquele vale de ossos secos. Basta você olhar o versículo de número 2,
e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Era um vale, aonde aqueles mortos que ali estavam, aqueles ossos, era um local totalmente seco. É Deus quem pergunta ao profeta, versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Veja, meus queridos, é Deus quem manda o profeta profetizar. Versículo 4, disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja, meus amados, toda a ação, todo o levantar da morte, ela é iniciativa divina. Versículos 5 e 6, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus é quem age de forma milagrosa, levantando os mortos da sepultura. Deus perguntou ao profeta, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Eu creio, meus irmãos, que aqueles que são céticos, eles diriam, impossível. Os incrédulos diriam, jamais. Mas Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Porque o poder é de Deus para a restauração da vida do seu povo. É Deus que sabe todas as coisas. É Ele que conhece todas as coisas. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, se a porta se abrir, se Deus quiser, Ele pode curar. Se Deus quiser, Ele pode libertar. Se Deus quiser, Ele pode salvar. Ele continua sendo Deus, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Se Deus quiser, o drogado fica livre. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. É Deus quem pode todas as coisas. Deus pergunta hoje, é possível a igreja receber uma poderosa restauração? É possível esta igreja ser cheia do Espírito Santo? Eu creio que sim, porque o agir de Deus é o mover de Deus. O profeta Ezequiel, ele respondeu, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Deus sabe. E nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Ele pode fazer os membros desta igreja serem cheios de tremidez, sejam fortalecidos para poder ministrar, pregar a palavra, ser cheio do Espírito Santo. Deus que sabe, Deus pode, Deus é poderoso para isso. Terceiro, o instrumento da restauração, a palavra de Deus. Deus então disse no versículo 4 novamente, disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento, é a palavra de Deus. Esta palavra é poderosa. Esta palavra, meus amados irmãos, somente ela tem todo o poder para poder restaurar, para poder curar, para poder transformar, para poder fazer todas as coisas. Somente a palavra de Deus, ela detém todo o poder. Mas se queremos ver os mortos recebendo vida, se queremos ver conversões verdadeiras, nós precisamos pregar a palavra, porque a palavra de Deus que é poderosa, é ela que alcança, é ela que entra no coração, é ela que faz com que aqueles que estão mortos se levantem, eles possam ser restaurados, eles possam estar na presença de Deus. É eles que, ao ouvirem a palavra de Deus, vão receber todo o poder para ter transformação de vida. O Espírito Santo,
No versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Diz que quando o Espírito entra nesses ossos, é eles que recebem vida. No versículo 9, então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. Amados, nós precisamos do sopro do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus, para que o Espírito Santo possa preencher a nossa vida, nos dar forças e nos dar coragem para continuarmos na nossa caminhada. Amados, o processo desta restauração, Deus começa a restaurar esta nação. Versículo 7, então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Um ruído, houve um ruído, houve um barulho, houve uma agitação, mas ainda não havia vida. Restauração não é barulho, agitação, estardalhaço, gritaria emocional, emocionalismo. Essas coisas não impressionam Deus. Ajuntamento, houve um processo, os ossos estavam espalhados, dispersos, se ajuntaram, voltaram às suas origens, ficaram em ordem, mas ainda esses ossos, eles continuavam secos, sem vida, sem fôlego. Talvez ficassemos satisfeitos com isso, mas Ezequiel não, o profeta não. De que vale um bando de ossos, um bando de esqueletos? Eles poderiam, por acaso, lutar as guerras do Senhor? Tendões de carne. Versículo 8, olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Veja, meus amados irmãos, ruído, ajuntamento, tendões, eles agora estavam de pé, agora tinham uma estrutura, agora pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Podemos ter estrutura, podemos ter doutrina, podemos ter preceitos, mas ainda falta vida. Podemos ter religião, podemos frequentar a igreja, mas precisamos de vida. Veja, o versículo ainda fala da pele. Agora eles tinham aparência, beleza, formosura, mas ainda estavam mortos, eram cadáveres. Você pode parecer filho de Deus, pode aprender o vocabulário evangélico, ter cacoete de filho de Deus, mas não está vivo. Os fariseus eram bonitos por fora, mas estavam mortos como túmulos caiados. Era preciso mais, era preciso que o Espírito Santo estivesse vivificando aquelas vidas. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé como um exército sobremodo numeroso. Versículos 9 e 10. Então ele me disse: profetiza, Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre eles, esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amados, o Espírito Santo, ele trouxe agora vida para aquele povo, para aquela nação, para aqueles ossos que estavam espalhados, secos. Eles se ajuntaram, eles tiveram tendões, eles tiveram pele, estavam em pé, mas somente o Espírito Santo é que trouxe vigor para que eles pudessem andar e reviver. Os resultados da restauração: os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um grande exército. No versículo 10,
Deus pode, amados irmãos, nos levantar. Deus pode nos unir. Deus pode nos dar um só coração. Deus pode nos dar um só propósito para nós sermos um grande exército de Deus, um numeroso exército de Deus, levantados pelo Senhor, para podermos fazer a obra do Senhor. Esses ossos saíram da sepultura existencial, versículos 12 e versículo 13. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela o meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela o meu povo. Não importa, amados irmãos, quão profunda seja a sepultura existencial que nós nos encontramos, em que buraco existencial nós podemos estar. O Espírito pode quebrar todo o poder da morte, todas as amarras. Veja, amados irmãos, que o Espírito trouxe profunda comunhão e restauração, versículo 14: porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus restaurou aquele vale de ossos secos, numa terra fértil, num povo numeroso, num povo que agora estava pronto para ser um exército de Deus. Quando nós buscarmos a presença do Espírito Santo, estarmos cheios do Espírito Santo, nós também podemos ser um grande exército do Senhor. Nós também podemos ser um povo restaurado pelo Senhor, pronto para exercer as orientações do nosso comandante e do nosso general Jesus. Prontos agora a proclamar aquilo que cabe a nós proclamar, aquilo que cabe à igreja fazer, a trabalhar, a ir, a buscar o perdido, a buscar aqueles que estão mortos, aqueles que estão nos vales secos da vida. Que nós sejamos esse exército de Deus e que nós possamos saber que Deus é o Deus que pode restaurar a nossa vida, é o Deus que pode trazer profunda comunhão na nossa vida, é o Deus que pode trazer a presença grandiosa do Espírito Santo na nossa vida, para que sejamos um exército a trabalhar para a glória bendita do nome do Senhor nosso Deus, a exaltarmos o nome do Senhor e a cumprirmos com os seus mandamentos, a cumprirmos com a sua direção. Que o Senhor Deus nos abençoe e que o Senhor restaure a nossa vida, restaure a nossa comunhão e restaure cada vez mais a nossa existência na sua presença. Que nós cada vez mais venhamos a estar cheios do Espírito Santo de Deus para trabalhar como um povo, como uma nação, como um grande exército, numeroso, trabalhando, levando frutos para o reino do Senhor. Que nós sejamos usados por este Deus grandioso, bendito e misericordioso, e que a restauração do Senhor seja sempre presente na nossa vida. Assim nós oramos, e assim é a palavra do Senhor que faz. Esta ação, ela é de Deus, mas nós precisamos nos colocar na presença dEle e nós deixarmos que o Espírito trabalhe profundamente em nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar nesta hora, Senhor, agradecidos pela Tua palavra, que o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que levanta aqueles que estão prostrados ao Senhor. E nós oramos, ó Pai, para que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos traga, Senhor Deus, a plenitude do Espírito em nossa vida. Nos ajude, Senhor, nos ajude a vencermos as dificuldades da nossa vida, as nossas fraquezas. Nos coloque em pé, Senhor Deus, como um exército numeroso,
dispostos, ó Pai, a trabalharmos para o Teu reino, a trabalharmos para a Tua glória. Que nós, ó Deus, sejamos usados pelo Senhor. Que nós, Senhor Deus, sejamos restabelecidos pelo Senhor. A Deus, a levarmos a Tua palavra, a proclamarmos o Teu Evangelho. Assim, Senhor Deus, cumprindo com as orientações do Senhor Jesus, que devemos ir buscar aqueles que estão mortos, aqueles que estão nos vales, nos altos secos. Ó Deus, em nome de Jesus, usa-nos para a glória bendita do Teu nome. Que nós sejamos, ó Senhor Deus, um povo aqui congregado, usados poderosamente pelo Senhor. Em nome de Jesus, abençoe esta igreja, abençoe o Teu povo, restaure o Teu povo e traga, Senhor Deus, crescimento sempre para a nossa vida, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, para a glória bendita do Teu nome, hoje e sempre. Seja o Senhor louvado em nosso meio. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico espiritual, amado, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, igreja. Estamos cantando o nosso Deus. As promessas do Pai vão se cumprir.
amor eterno e bondoso, imensurável do nosso Deus e Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse hoje e todo sempre na vida de cada um de vós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leva